Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport onde o PVC traz informações dessa lesão do goleiro Everton. O jogador está fora do jogo contra o Flamengo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Teve uma fissura na sua mão direita. Enfim, será que Carlos Miguel será titular da equipe? Além disso, mais informações aí do Verdão para esse jogão de domingo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Uma declaração do Everton aí, porque o Everton, de fato, agora está fora do jogo, está confirmado, o PVC trouxe essa informação. E Danilo Lavieri. Junto com Danilo Lavieri. Então vamos ver aí a declaração do Everton falando sobre isso. Fala, família Palmeiras, tudo bem? Bom, infelizmente eu tive uma fissura na minha mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus não foi nada grave, mas mão para goleiro sempre é importante, então é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%. Mas aqui eu não vou deixar de ressaltar a minha importância de continuar exercendo a minha liderança dentro da equipe. Eu não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma estar no vestiário, estar no dia a dia, poder passar a tranquilidade, uma mensagem positiva para todos os meus companheiros. Nós estamos diante de um momento muito importante da temporada, jogos decisivos e todo mundo é importante. Tenho certeza que aquele que o Abel escolher para jogar vai fazer muito bem. Em breve estarei de volta de novo, fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol. Agora a minha função é poder dar tranquilidade, é poder ajudá-los eles de outra forma, com a minha liderança, no dia a dia, no vestiário. E vou fazer isso com o maior orgulho, com maior dedicação para que o Palmeiras continue no seu caminho de vitórias. A gente vem num momento muito bom e tenho certeza que vamos continuar nesse momento, vamos fazer cada um o seu melhor e eu vou me dedicar muito para poder ajudar eles agora de outra forma, tá bom? Em breve estarei de volta fazendo o que eu mais amo, que é vestir essa camisa, que é estar em campo, que é estar fazendo defesas. E tamo junto e um grande abraço e avante palestra. Solta a carta e faz história. Isso aí a gente pode tirar. Notícia triste para os palmeirenses, especialmente para o Everton, né? Que, claro, queria estar nesse jogo, mas veio a confirmação do que você deu, PVC. Eu te pedi desculpas, isso é a brincadeira que eu fiz da história da Leila, perdão. Não era para fazer, desculpe. Foi uma brincadeira por causa da história da Odete Reutemann. Eu fiquei muito triste com a história do Everton. Como eu disse agora há pouco, transparentemente, é importante para o jornalista dar informação exclusiva. E a gente conseguiu dar, Danilo Lavieri e eu. Mas é muito triste. Eu acho que o Everton está jogando bem. O Everton não está jogando mal. O Everton está jogando em momentos... Tem gente torcida reclamando de lances dele, como a jogada do pênalti do Bruno Fux, que ele podia ter saído ou não podia, como o lance do gol do Luciano contra o São Paulo. Por outro lado, ele tem feito algumas defesas absolutamente impressionantes e milagrosas, com cair no pé do Ryan e tirar quando a bola ia passando e entrando. É uma liderança, é um goleiro histórico do Palmeiras, desde 2018 campeão de tudo, brasileiro 18, 22, 23, campeão Libertadores 20, 21, Paulista 20, 22, 23, 24, Copa do Brasil 20, é muita coisa importante, mas agora houve um acidente e ele vai ficar fora. Acho importante o que ele disse de ir para o Rio, de estar no vestiário. É importante dizer, estar ali presente, porque ele é uma liderança do grupo. E acho que vai ser a vez do Carlos Miguel, porque a escalação tem que ser a escalação da segurança. E o Carlos Miguel tem 2 jogos em 2025 pelo Nottingham Forest, né, onde ele atuava, depois ele perdeu bastante espaço e não acabou deixando o clube depois. Uma vitória na Copa da Inglaterra e um empate também pela Copa da Inglaterra, levou 2 gols. Então, nesse ano tem atuado menos. E aí, PVC? Eu acho que vai Carlos Miguel. Primeiro, vamos confirmar a notícia durante a tarde. O Everton se representa durante a tarde para ter a confirmação de que ele não pode ir para o jogo. A gente tem a notícia de que ele tem uma lesão. Pode ser uma lesão menor e ele conseguir ir para o jogo. Mas a informação que a gente está trabalhando é que ele não pode ir para o jogo no domingo. Isso aqui à parte. Eu acho, como disse o Mussetti, que a cabeça do Abel é da fila. Ou seja, o próximo da fila é o Lomba. O Carlos Miguel é o terceiro goleiro.
E acho que por justiça ele faria isso. Num jogo contra o Juventude. Sim. Eu acho que o que muda o cenário é o jogo contra o Flamengo. Porque a informação que chega é que o Abel está muito encantado, impressionado com os bons treinos do Carlos Miguel. Ele não faria nenhuma ação precipitada, ele não trocaria o goleiro, ele não trocará o goleiro se o Everton tiver condição de jogar. Mas, se tiver que mudar o goleiro, se fosse num jogo Palmeiras e Bragantino, Palmeiras e Juventude, eu acho que ele iria com o Lomba. É a fila, é o próximo da fila. Num jogo Palmeiras e Flamengo, importantíssimo, em que o goleiro pode decidir a partida, e ele está bem impressionado com os treinos do Carlos Miguel, não dá para cravar o que vai acontecer. Eu acho que ele vai com o Carlos Miguel. Boa, vamos aguardar, né? Vamos ver se saem novas informações sobre o Everton, se ele terá condições de jogo e quem o Abel vai escolher, caso não tenha. Agora, quem já foi escolhido é o dono do apito, hein? O árbitro da partida, esse sim, já foi anunciado. Wilton Pereira Sampaio é quem tem a missão, a responsabilidade e a pressão de comandar esse jogo, porque não tá fácil não. É um árbitro experiente, é verdade, então tem muita bagagem, é árbitro de Copa do Mundo e ele foi o escolhido pela CBF com essa ideia de dar uma estabilidade ao jogo, né? De dar um pouco de segurança depois de tantas polêmicas na última rodada. É um bom nome, Mussetti? Este é o novo PC com inteligência artificial da Dell com Intel Inside. Um PC tão à frente do seu tempo que ajuda você a ganhar. Os mais cotados eram o Wilton ou o Daronco. Eu acho que o Wilton Pereira Sampaio, além de ser mais experiente, eu acho que ele faz o jogo jogar mais que o Daronco, é um cara mais discreto. Então, a gente quer um Palmeiras e Flamengo bem jogado, que seja decidido em campo, de preferência no jogo aberto, com muitos gols. O Daronco é um cara que trava mais, que é mais confuso. Eu acho que o Wilton Pereira, dentre as opções de toda essa pressão, foi a melhor opção. E aí, PVC, é uma boa escolha, tem cancha para estar numa partida como essa e também tem que ser blindado pela CBF, né, para que ele tenha tranquilidade para trabalhar depois de tanto burburinho aí nas últimas semanas. Eu estou só confirmando aqui. Fissura. O Everton? Tá. Fissura. Ele não joga. Tá fora? Tá fora do jogo. Então, informação, hein? PVC trazendo informação, a gente pode até colocar à tarde aí. Não vou nem pedir sirene porque a notícia é ruim, né? Ou seja, triste pelo lado do Everton, sim, né? Sim, claro, notícia para é ele super importante. O Everton não joga, é fissura na mão. Não é fratura, mas é fissura na mão. Isso é bem importante, então não deve jogar. A não ser que tivesse uma coisa do tipo, estou colocando só como um condicional, porque sabe, o Filipão coloca gesso no Arce e o Arce vai para o jogo depois. Acontece. A gente já viu esse tipo de cena. Já. Mas é fissura na mão, muito triste, o Everton está fora do jogo de domingo. E aí tem a pressão para cima do goleiro que foi escolhido, né? Será Carlos Miguel fazendo uma estreia em pleno Maracanã contra o Flamengo? Será o Lomba, que atuou só em 4 jogos na temporada? Alguém vai ter essa dura missão aí de enfrentar o Flamengo e o ataque poderosíssimo do Flamengo, o melhor ataque do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Então, PVC trazendo informação pra gente. Tá chegando mais coisa por aí, PVC? Não, eu tô só mandando mensagem. Tá bom. Ele tá só conversando e deixando o programa falar. Não, desculpa. Eu acho que o Wilton é um árbitro... A gente falou isso ontem, como o Mussetti disse também. Nesse momento de crise da arbitragem, você precisa escolher a opção segura. A comissão de arbitragem, por exemplo, o Davi de Oliveira Lacerda, o Igor fez uma belíssima matéria na segunda-feira sobre os árbitros. O Davi de Oliveira Lacerda pediu demissão da serralheria onde ele trabalhava como gerente e está se dedicando só à arbitragem. O Davi de Oliveira Lacerda, que ontem apitou Grêmio e São Paulo, e não foi tão bem, porque ele não deu o pênalti óbvio para o Grêmio. Ele precisou da ação do VAR. Mas o VAR salvou a arbitragem. Claro que salvou, ainda bem. Mas ele tinha que ter visto. O árbitro tem que ver em campo. Então o Davi de Oliveira Lacerda, que é um árbitro muito promissor, que não foi bem ontem nessa ação específica do pênalti, ele poderia não arriscar o jogo, ele pode arriscar a si mesmo num jogo desse tipo. O Wilton é uma bola de segurança. A gente está... Primeiro, olha o nível que a gente está. Nós estamos aqui debatendo a escala da arbitragem. Sim.
Não, a gente deixou de só repercutir, né? Ou falar das polêmicas do fim de semana, que isso a gente sempre fez. Agora a gente faz a prévia da arbitragem, né? Então, cara, é muito doido. E estamos falando isso antes de falar do jogo, hein, gente? Olha o protagonismo da arbitragem hoje. Isso é muito triste. Então, imagina o chefe da arbitragem, que nem presidente da comissão de arbitragens é, que é o Rodrigo Sintra, ele é coordenador, ele tem a missão de escalar o árbitro ou de sortear o árbitro, fazer audiência pública para indicar quem vai ser o árbitro. O que você faz? Você sorteia e coloca o Jefferson Moraes, de Goiás, Flamengo e Palmeiras, com o clima de crise Flamengo versus Libra, que virou BAP versus Leila. Não tem como. Você faz o quê? Você pega o árbitro mais experiente e põe para apitar. E depois faz o sinal da cruz. E reza, né? Lembrando que o Wilton apitou 4 jogos de Flamengo e Palmeiras juntos nesse Campeonato Brasileiro, né? Foi um jogo do Palmeiras, que foi na derrota do Palmeiras para o Bahia, e 3 jogos do Flamengo. Na derrota para o Cruzeiro, na vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-0 e também na vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2-1. Então foram esses jogos apitados por ele, dessas 2 equipes, no Campeonato Brasileiro, nesse Campeonato Brasileiro. Bruno Braz já está com a gente. Tá muito quente. Mas vai assinar? Então, essa que é a grande dúvida, Vicari. Não, mas a primeira informação que para mim é a bomba, que o Daniel é a bomba, que o Daniel Bocato vai trazer agora de quem ele rejeitou. Eita! Olha, na verdade eu vou passar essa bola pro Bruno. É pro Bruno. Então peraí. Então vamos por partes, então. Pela ordem cronológica. O Abel recusou uma proposta... Ou essa Uma investida. Uma investida, Bruno Andrade? Uma investida. Não chegou a ser proposta porque ele mais uma vez fechou as portas. O Bocato depois complementa em relação à renovação, ele e o André Hernan. Do meu lado aqui, a informação é, em setembro, recentemente, então, enfim, menos de um mês e meio, o Abel foi procurado pelo Nottingham Forest da Inglaterra, que havia demitido até pouco tempo atrás o Nuno Espírito Santo, seu compatriota, que depois já foi contratado por outro clube inglês. E naquele momento, o Abel, já num processo muito bem avançado, muito bem encaminhado com a Leila de renovação no Palmeiras, ele recusou mais uma proposta. Ou seja, dá para elencar aqui pelo menos 10 propostas ou 10 investidas que o Abel recusou nos últimos meses, nos últimos anos, sendo a última delas o Nottingham Forest da Inglaterra. E conversando com pessoas próximas ao Abel, a resposta foi o seguinte: o Nottingham Forest não entrega para o Abel aquilo que o Palmeiras entrega. Um salário acima da média, um projeto acima da média, brigar por títulos frequentemente, família feliz, relação boa com a diretoria. Então o Abel, pelo que eu entendi, e não é novidade essa parte, só troca o Palmeiras por um tubarão do futebol europeu que brigue constantemente por títulos. E aí dá para falar um Real Madrid, um Barcelona, um Liverpool, algo nessa linha, porque o Nottingham Forest, entre Nottingham Forest e Palmeiras, o Abel nem sequer pensou. Escolhe o Palmeiras, escolhe essa renovação e por isso então joga a bola para os meus queridos Daniel Bocato e André Hernan. Mas a informação é importante porque trata-se de um clube da Premier League. E a gente sabe que muitas vezes só o fato de ser da Premier League pode ser um atrativo para clubes e jogadores. Então o Bruno Andrade traz essa informação que o Abel nem começou a conversa porque o Nottingham Forest não é capaz de oferecer o que o Palmeiras oferece. A história se repete porque é o seguinte, o Abel, ele só sai do Palmeiras por 2 motivos. Primeiro, se ele quiser. E segundo, se vier um time que brigue por títulos importantes no cenário europeu. O Nottingham Forest não é esse time. É um time importante? Mas não é esse time que vai brigar por títulos. Vamos colocar aqui um exemplo. Se o Chelsea demite o Maresca e aí vai atrás do Abel... Aí a história pode ser diferente. Aí é uma outra história. Mas aí tem que ter um salário também. Aí é um tubarão da Premier League. Aí, além da questão do salário, entra também o plano de carreira do Abel. Ele vai olhar para o Chelsea, estou citando um exemplo aqui só, ele vai olhar para um Chelsea de uma maneira diferente. Por quê? Porque no Palmeiras ele tem a estrutura, ele tem a chave do vestiário na mão, ele tem um elenco que foi todo reformulado, né, para ele trabalhar e para ele reformular esse Palmeiras que briga por títulos, que está brigando por títulos. Ele tem toda a estrutura da academia de futebol. A família se sente bem aqui. A família se sente bem e ele está muito bem adaptado. Teve uma pequena ruptura / rusga quando teve a história da Mancha Verde
xingá-lo. Isso bateu muito forte nele, é bem verdade. Mas não o suficiente para ele pegar a malinha dele e falar para a família, vambora, chega de Brasil. Não é o caso. Tá, mas então, diante disso, Bocato, o que falta para assinar? Então, é exatamente isso. Essa informação que a gente traz, o que falta para o Abel, enfim, colocar essa firma? Falta o fim da temporada, Bruno. É o seguinte, o Abel, entre Abel, Palmeiras, empresários, tudo certo, nada se negocia, tá tudo escrito. Então por que não assina? O Abel entende que nesse momento o Palmeiras tem a chance de ser campeão brasileiro, tem a chance de chegar em mais uma final de Libertadores, então ele não quer atrapalhar esse momento. Então ele virou pro pessoal no Palmeiras e falou assim, gente, tá tudo certo, chegando no final do ano, se não tiver nenhuma hecatombe, vamos assinar o contrato até o final de 27. E é aquilo. O Palmeiras não ganhou nada, bateu na trave, não ganhou nada. Abel fica até 2027. Só não fica se acontecer alguma situação muito fora da curva, mas nesse momento o Abel Ferreira pode ser garantido no comando do Palmeiras até o final do mandato da Leila, 2027. Isso que eu ia só reforçar. Posso então, até o final de 27, não por mais um ano. Até o final de 27. Até o final da gestão da Leila. Exato, final só, de 27. Antes do Bruno, só um complemento aqui, que eu também acabei entrando nessa história quando a gente começou a apurar e tudo mais. Eu perguntei para duas pessoas, uma do Abel e a outra do Palmeiras. Falei assim, qual é a chance diante desse momento que o Abel está vivendo bem agora, o time está andando bem, assim, brigando por títulos e tudo mais, dele assinar no meio desses jogos. Tipo, depois ganhou do Cruzeiro, foi bem contra o Flamengo, ganhou uma gordura no Brasileiro, passou para a final da Libertadores, pode ser que assine? A resposta dos dois lados, improvável. Improvável. Então, é assim, chega no final do ano, bora assinar esse contrato ganhando ou perdendo. Sim. Né? E assim, óbvio que entra essa situação que o Bocato está falando, que é importante, de uma hecatombe, mas hoje, nos bastidores do Palmeiras, até mesmo na vida pessoal do Abel, nada caminha para uma hecatombe. Tanto que não é só o Abel, a gente fala muito do Abel, mas não é só o Abel. Tem os seus auxiliares. Claro. Seus auxiliares também têm vida aqui. Tem um auxiliar do Abel que tem filhos brasileiros, que nasceram aqui. Então, tudo isso está sereno, está tranquilo. Os caras já estão sabendo que, muito provavelmente, quase que 90% certo, 95% certo, que esses caras vão continuar no Brasil. Então, eles também estão vendo a vida deles sendo resolvida por mais 2 anos no Brasil. Isso é então, está importante. tudo caminhando bem. Não é a decisão de uma família, mas de 5 famílias, né? Sim. Além do Abel, os 4 auxiliares. E vou trazer mais algumas informações aí do próximo adversário do Palmeiras, que é o Flamengo, neste domingo às 16 horas, lá no Maracanã. A transmissão da partida será pelos canais da Rede Globo e também do Premier. Estou trazendo a classificação atualizada neste momento. A equipe do Palmeiras é o líder, 27 jogos, 61 pontos. Flamengo, 27 jogos, 58 pontos. Lembrando, se o Palmeiras perder nesse jogo, continuará líder do Brasileirão. Então, uma vitória nesse jogo lá no Rio de Janeiro, abrindo 6 pontos e uma vantagem de 3 vitórias, pode deixar o Palmeiras muito mais perto de, quem sabe, o 13º título brasileiro. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Flamengo, e aí tem um jogo da Libertadores, onde eles foram derrotados lá na Argentina, mas venceram nos pênaltis e estão nas semifinais. Já os últimos 4 jogos que foram do Campeonato Brasileiro, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último jogo foi contra o Botafogo no meio de semana, lá no Newton Santos, onde eles venceram pelo placar de 3-0. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Palmeiras contra a equipe do Flamengo. Desses 5 jogos foram 1 vitória do Palmeiras, 2 vitórias do Flamengo e 2 empates. No primeiro turno, o Verdão jogou contra a equipe do Flamengo lá no Allianz Parque e acabou sendo derrotado pelo placar de 2-0, onde teve aquele pênalti lá que o Arrascaeta deu um mergulho lá na piscina sintética do Allianz Parque. E também no primeiro tempo, Piquerez acabou perdendo um pênalti onde Rossi defendeu. Enfim, jogo de extrema importância para o Palmeiras não perder. Se sair de lá com empate, ótimo, mantém a vantagem de 3 pontos, vai jogar o jogo da Libertadores e na próxima semana tem no Allianz Parque o jogo contra o Cruzeiro. Então é importantíssimo, como eu disse, não perder. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!